Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comment. Sport Comédia, tudo junto. Heróis. Colocou aberta de novo lá do lado esquerdo com o Fábio. Roger Guedes, boa tabelinha, Roger Guedes, direto pro gol, golaço! Gol do Corinthians! Roger Guedes, depois da cobrança que ele próprio fez de escanteio. Uma jogada ensaiada, talvez, só com 2 dias de treino. Sei lá, de novo pra você, todo lance. O Duqueiroz abriu essa jogada depois da cobrança do escanteio, de novo do lado esquerdo. Ele pintou na tabelinha com o Fausto Vera na batida direto pro gol. Que pintura, que gol! No meio, trabalha com o Zé Ricardo. Boa troca de passes. Recebeu o Maguinho, ficou no chão, bola na direita. Cruzou lá pra dentro da grande área, no fundo! Matheus Peixoto! Do Goiás! Tudo igual na Serrinha! Saiu o primeiro dele com a camisa do Esmeraldino! De novo pra você toda a jogada, o cruzamento lá pra dentro da grande área! Já autorizou o árbitro, Sander lá pra dentro da grande área pro Apodi, de cabeça no fundo! Gol! O Goiás está na frente do placar pela primeira vez no jogo. Tinha algumas opções por ali. O Morelli, o Apodi e também o Maguinho, mas foi o Lucas Halter, o zagueiro, que colocou a bola no fundo da rede. 2 pro Goiás. Categoria Apodi, golaço! 1 pro Corinthians. Desde 2013. 10 anos sem vencer o Corinthians. Esse dia chegou! O Goiás. Boa noite, gente. Sport Cômoda na área. Voltando aí nesse dia 23 de abril de 2023 para falar do Corinthians, que estreou com o pé esquerdo mesmo, hein? Cuca estreando no Corinthians. O Corinthians saiu na frente aí com o Roger Guedes e tomou a virada, né? 3 gols do Goiás que foram para esquecer, né? O dia do Corinthians hoje. O Corinthians não fez uma grande partida. No começo, no primeiro tempo, o Corinthians até teve algumas chances com o Roger Guedes, que criou alguma coisa, foi o melhor jogador do Corinthians. O Goiás fez uma partida melhor, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Corinthians sentindo muito a falta de um meia que organize a jogada, né? O Juliano foi muito mal taticamente. O Gil, os gols foram nas costas do Gil e do Bruno Mendes. O Cuca errou em escalar 3 zagueiros. Minha visão, Cuca, você não poderia ter escalado. Fábio Santos não dá para ser titular, Cuca. Com todo respeito ao Fábio Santos, não dá. Eu acho que tem que escalar o Bidu. O Corinthians não fez aquele jogo que precisava fazer. O melhor foi o Roger Guedes. O Cássio interviu uma bola cara a cara do Apodi, só que depois o Apodi fez o gol da vitória do Goiás por 3-1. O zagueiro Lucas do Goiás subiu sozinho no meio da defesa do Corinthians e fez o segundo gol. E o Corinthians tomou o primeiro gol também numa falha da defesa, nas costas, né? Então é o seguinte, tomar 3 gols de cruzamento vem sendo um problema que tem que ser corrigido. Porque o Corinthians tem agora o Remo, tem depois o Palmeiras no sábado e tem o time do Caju, né? O Del Valle, né? Pela Libertadores. Então são 3 jogos perigosos para o Corinthians, né? O que dizer em relação ao Cuca? Escalou mal, Cuca. Eu acho que colocou o Pedro no segundo tempo.
O Barleta ainda não está ainda sendo aquele Barleta que se espera dele, está muito discreto. Eu acho que tem que deixar no banco, tem que deixar o Pedro jogar. O Pedro, num lance no jogo do segundo tempo, ele deu um chute só, mas foi um chute muito. Pelo menos tentou alguma coisa. O Corinthians não criou nada no segundo tempo. O Roger Guedes foi o melhor jogador do Corinthians em campo, só que é muito pouco. Então eu acho assim, o Corinthians vai ter que melhorar muito, porque foi difícil hoje. Começou com um golaço do Roger Guedes, mas tomando 3 gols de falha da defesa, né? Para mim o Roger Guedes é o melhor. O Yuri Alberto por enquanto está sentindo um pouco a temporada, ainda não voltou o que se espera ser do Yuri Alberto, né? Precisa crescer um pouco mais. E o Juliano foi muito mal. Eu acho que o Juliano pode perder até lugar nesse time. Eu acho que o Cantilho, eu colocaria o Cantilho para jogar ao lado do Fausto Vera, que também não fez uma grande partida. O Corinthians inteiro não fez uma boa partida. Hoje acho que deu medo. O time que jogou contra o Goiás não foi muito bem. Vamos falar com o Casagrande. Casagrande, o Corinthians vai ter que melhorar, né? Pelo que se viu hoje, tem que tomar muito cuidado para a temporada toda. Boa noite. Boa noite a todos, né? O Corinthians precisa realmente acordar porque tomou 3 gols em falhas da defesa. Então, o Cuca errou em escalar principalmente 3 zagueiros. Eu acho que o Gil tem que ser reserva nesse Corinthians. Eu gostaria de ver o Caetano e o Bruno Mendes. Tanto o Gil quanto o Balbuena estão mal fisicamente. Aí você vê o Fábio Santos, que não aguenta acompanhar e toma a bola no meio das costas dele. Então é o seguinte, é um problema, né? O Duqueiroz é outro jogador que não pode jogar pela lateral direita. Ele não é lateral, ele é volante. Então o Corinthians sente falta de um jogador para essa posição. O Roger Guedes foi o melhor jogador hoje em campo. Que eu vi, o Roger Guedes tentou fazer alguma coisa. No mais, o Corinthians sente falta de um meia, sente falta do Renato Augusto, que é o principal jogador do time. Faltou um pouco mais de articulação, faltou um pouco mais de velocidade. O Barleta ainda está pesando um pouco, na minha visão. É um jogador que ainda está um pouco seco para ser titular do Corinthians. Então é o seguinte, ele tem que colocar o Pedro para jogar. Fausto Vera não fez uma partida boa também. O Juliano errou muitos passes e não conseguiu ser aquele jogador que produza, né? Então o Corinthians sente falta de um meia. Aí eu acho o seguinte, tem que ir no mercado buscar um jogador e um centroavante, porque o Júnior Moraes não dá, né? Ele entrou hoje, mas eu acho que o Júnior Moraes não tem condição de vestir a camisa do Corinthians. E em relação a isso, eu digo ao Cuca, Cuca, você tem que pensar no modo de escalar o Corinthians, porque hoje o Corinthians sofreu. E se não melhorar, pode sofrer contra o Remo, pode sofrer também contra a equipe da Libertadores, pode sofrer contra o Palmeiras. Então é o seguinte, precisa realmente reajustar a defesa, porque os 3 gols foram falhas da defesa do Corinthians. São 3 gols de bola parada. Então se o Corinthians não escalar, não mudar esse jeito de jogar, eu acho o seguinte, vai sofrer muito, principalmente porque são 3 gols bobos. O Corinthians não tomava tantos gols assim na temporada passada ou em outros anos. Então precisa reajustar a defesa do Corinthians. E a questão de finalizar mais, de chutar um pouco mais de fora da área. É esse que precisa. E eu acho que o Cantillo deveria sim entrar no lugar do Juliano, porque é um jogador que tem um bom passe, é um jogador que sabe pelo menos armar e lançar, e o Juliano não está bem. Eu acho que pelo menos deveria começar no banco de reservas. Também acho. Acho que o Corinthians tem que mudar um pouco essa questão. O Juliano não está bem, o Gil não pode ser titular, o Balbuena não foi bem. Eu gostaria de ver o Caetano e o Bruno Mendes. Gostaria que o Bidu fosse titular também, que eu acho que o Bidu é mais novo que o Fábio Santos. O Fábio Santos não tem condição de ser titular do Corinthians. Duqueiroz não foi bem na direita. O Corinthians precisa ter um lateral direito. Eu acho que na base não tem necessidade de você pôr o Duqueiroz ali. E o Fausto Vera não fez uma grande partida, Juliano também não foi bem, o Barleta não foi bem. O único que foi bem hoje foi o Roger Guedes. E o Cássio, que fez uma defesa sensacional no chute do Apodi. Tomou o gol da Apodi. E daí, cara, o Corinthians não está bem posicionado taticamente. O que eu digo é o seguinte, Cuca, você fez a sua estreia hoje, mas não pode deixar um time tão assim, com 3 zagueiros. Eu acho que
para começo de conversa, você tem que ajustar a bola na área. Esse é um problema que o Corinthians tem que ajustar. Não pode tomar esse gol. Isso é um treino. Tem que melhorar a questão disso. Evitar que as bolas sejam cruzadas dentro da área. Se posicionar melhor. Essa é a questão. E o Yuri Alberto precisa se condicionar melhor. Mas, no mais, o Corinthians vai ter que melhorar muita coisa. O Casagrande, para fechar, você vê alguma perspectiva de melhora contra o Remo na quarta-feira? É o seguinte, né? Contra o Remo tem que ganhar e fazer 3 gols, né? Então é o seguinte, eu colocaria o Pedro já de começo, porque o Corinthians precisa de um jogador que vá para o fundo, que vá para o drible. Então ele está melhor do que o Barleta. E o Yuri Alberto precisa desencantar e é quarta-feira que ele precisa fazer gol. Então o Corinthians precisa treinar essa questão da defesa e com certeza tentar ir para cima, pelo menos para levar o jogo para os pênaltis. Mas eu acredito que o Corinthians se classifica sim pelo aquilo que o Corinthians é dentro da arena. Agora, se continuar jogando desse jeito, eu fico até preocupado. Eu também acho que se continuar assim vai ser difícil. Mas tem que dar força, principalmente por Cuca, porque o Cuca está começando o trabalho agora. E para vocês, gente, quem foi o cara? Para mim, o Roger Guedes foi o melhor em campo. E para vocês? Deixa um like e dizem como o Corinthians deve ser escalado. Qual é a escalação melhor para o Corinthians nesse começo da era Cuca? Eu acho que tem que ser Cássio, Fagner, Bruno Mendes e Caetano. Bidu, aí o meio de campo com Fausto Vera e Cantilho. Renato Augusto melhorando. Pedro, Roger Guedes e Yuri Alberto. E para vocês? Deixa um like, comenta e compartilhe. Tamo junto. Um abraço.